Estamos aqui reunidos e reunidas sobre a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos aqui na nossa comunidade Evangélica Confissão Luterana de Benedito Alto. Queremos nos fortalecer na palavra, no Evangelho de Nosso Senhor, orando, também ouvindo o canto e quem sabe cantando junto, e que possamos sair realmente animados e animadas sobre a bênção deste Trino Deus. Eu quero aqui trazer as senhas para esse dia de hoje, ou melhor, o versículo da semana. Acompanhe. Conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu convido para termos um momento de oração. Oremos. Ó Senhor, somos gratos pelas bênçãos mil, pela chuva, pelo sol, pela família, pelos amigos e amigas, por tantas bênçãos que Tu nos dás. Também nos ajuda a enfrentar todas as situações, também esta pandemia. Por isso estamos aqui agora perante o altar para pedir perdão, ali onde que a gente veio fraquejar como pessoa cristã. Ajude-nos, Senhor, fortaleça-nos e perdoa-nos, e passa com que a gente possa enxergar o Teu caminho da verdade da vida, o caminho que leva ao Pai. Tudo isto pedimos e trazemos aqui perante Teu altar. Amém. Vamos ouvir agora um canto.
Que a graça e que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada uma de nós. Amém. O Evangelho para nossa meditação encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 38. Acompanhe. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Prezados irmãos e irmãs na fé, neste texto temos 2 assuntos importantes que devem ser tratados com mais profundidade. Primeiro, o caminho da paixão, o caminho da cruz. Segundo, o caminho do discipulado, ou seja, o caminho daqueles e daquelas que, tomados pela fé, desejam anunciar a boa nova do Evangelho de Nosso Senhor. Lendo este texto e me preparando para esta mensagem, lembrei-me de alguns ditados populares que sempre estão muito presentes em nosso meio. Quem pode mais chora menos. Ou querer ou poder, ou ainda para tudo se dá um jeito. Ou ainda quem pode, pode, quem não pode, né, sacode ou vai embora. São alguns dos ditados populares que às vezes se tornam realidade em nosso meio de vida. Mas o que esses ditados populares têm a ver com o texto previsto e que acabamos de ouvir? Tem a ver, pois Pedro também quis dar uma de esperto, quis dar um jeitinho em relação àquilo que Jesus tinha acabado de lhe ensinar. Jesus havia ensinado aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus fala isso de si mesmo, do seu ministério. Mas o que Pedro fez? Pedro chamou Jesus ao lado e respondeu-lhe: Jesus, será que não dá para dar um jeitinho de fugir desta cruz? Mas Jesus respondeu desta forma, até repreendendo: arreda, Satanás, diz a Bíblia do Almeida, e porque não cogitas das coisas de Deus, e sim as dos homens. Para Jesus, a atitude de Pedro deveria ser repreendida, pois para o verdadeiro discípula, deve haver um comportamento de seguimento igual ao seu mestre. Para seguir a Jesus há necessidades de seriedade e de compromisso com a proposta do reino de Deus.
Os versículos 34 e 35, Jesus nos deixa uma receita de como podemos seguir-lhe quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou, o 35, quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Esses 2 versículos eu peguei da versão Almeida. Com estes 2 versículos, Jesus, ao mesmo tempo, dá uma resposta a Pedro e convida a todos e todas, a multidão reunida, e também nós, assistindo, ouvindo esta mensagem, para segui-lo. Mas quem decide por isso deve negar e renunciar a si mesmo, para que o discipulado possa ser vivido acima, dos próprios planos, dos próprios desejos. O discípulo, a discípula deve estar disposto a recarregar a sua cruz, não procurar fugir dela, como Pedro sugere. O tomar a cruz é sinônimo de discipulado, de testemunhar o Evangelho, defender o Evangelho. O seguidor, a seguidora, coloca-se ao serviço do reino de Deus, como faz o próprio Cristo, o próprio Jesus. É converter-se em Evangelho vivo, pois fé implica em seguimento, e este não pode ser realizado senão contra poderes que vão contra a proposta do reino de Deus. O cristão, a cristã, é aquela que opta pela defesa da vida, vida em primeiro lugar. A sua opção pode ter como consequência sofrimento, perseguição ou até falação. Mas na época de Jesus, os discípulos estavam em comunhão com o próprio Deus, encarnado em Jesus. Hoje não temos esta possibilidade, pois Jesus crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, como nós confessamos no credo apostólico. Seguimos a Jesus porque Deus, além de tornar-se humano em Jesus, fez-se presente entre nós pelo seu Espírito Santo, auxiliador e consolador. Seguimos Cristo, seguimos Jesus porque Deus o ressuscitou, rompendo com o círculo da morte, e porque Jesus nos deixou a boa nova, o reino de Deus, para continuarmos anunciando. Então, Deus nos presenteia com 2 coisas para continuarmos esta tarefa: a fé e a presença do Espírito Santo em nosso meio, em cada uma de nós, pois nosso corpo é a morada do Espírito de Deus. São estes dons que nos dão forças para resistirmos e perseverarmos, insistirmos com a proposta do reino de Deus. Há ainda um aspecto que toma conta deste nosso texto, começando do início até o fim: o caminho da paixão, o caminho da cruz. O caminho da cruz para Jesus não pode ser visto sem o caminho para o discipulado. Da mesma forma como a ressurreição não pode ser vista sem a cruz, estes 2 caminhos estão interligados, estão juntos. Um não existe sem o outro. Um pastor da SLB, lá de Belém, lá do Nordeste, ele escreveu o seguinte uma vez, num artigo, Cruz de Pobre, é esse artigo. A ressurreição coloca, juntamente com a cruz, Deus em meio à nossa história. Deus em Jesus Cristo identifica-se com a caminhada sofrida e sempre nova do povo sofrido e oprimido. Palavras do Dário Schaeffer. A cruz é um dos maiores símbolos do cristianismo. Ela identifica o cristão, a cristã. Ela nos convida para ser assumida e para seguir a Cristo, a Jesus. A cruz contém a imagem de Cristo que expressa sua dor, não permite minimizar a sua morte
A cruz limpa também atesta a vitória sobre a morte. Aponta para a ressurreição como fato e promessa. Na cruz, Jesus se solidariza com o povo massacrado e crucificado deste mundo. Jesus nos aponta o caminho, o único caminho. Retomando um pouco o início da nossa mensagem, podemos nos perguntar agora se procedemos em nossas vidas como Pedro, arrumando um jeitinho para tudo, nos esquivando, de tudo, ou se assumimos e desdobramos-nos, nos fortalecemos no Trino Deus, mas fazemos de tudo a partir da nossa fé, do nosso crer, para defender o reino de Deus, a sua vida, defender a vida, ainda mais no meio dessa pandemia. Defenda a vida em primeiro lugar. Como desafio para todos e todas nós, é conseguirmos ver nosso próximo como um irmão, uma irmã, à imagem de Deus, deixando de tratá-lo ou tratá-la como mais um neste mundo, mudando dessa forma o nosso ditado popular para quem pode e quer, vai ao encontro do irmão, da irmã. Que a gente pense sobre isso e viva isso. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, chegamos ao fim deste nosso mensagem virtual, desse nosso culto a Ti, e queremos assim Te agradecer pelas palavras de fortalecimento, de ajuda para encarar o nosso dia a dia. Mas mesmo assim queremos também receber a Tua bênção e que possa assim nos ajudar a lidar também com essa pandemia e outras situações mais. E assim, queremos assim pedir, através da oração que nos ensinaste, tudo aquilo que almejamos e queremos assim para si, mas também para o nosso lar, para a nossa família, amigos e amigas, perto ou longe. Por isso oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre cada uma de nós. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.